Boa noite, alunos, professores e demais participantes que estão nos assistindo nesse momento. Sejam bem-vindos à aula inaugural do curso de Educação à Distância da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje estão conosco as turmas dos cursos de licenciatura em Filosofia, Geografia, História, Letras, Português, Matemática e Pedagogia em mais de 15 polos. É com muita alegria que iniciamos essa transmissão que dará início ao segundo semestre de 2017. Estão aqui conosco no estúdio a pró-reitora de Graduação em Assuntos Acadêmicos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora doutora Marili Moreira da Silva Vieira. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Conosco também o diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, professor doutor Marcel Mendes. Boa noite, professor. Boa noite. E a coordenadora do Centro de Educação à Distância de nossa universidade, professora doutora Esmeralda Riso. Boa noite, professora. Gostaríamos também de apresentar os coordenadores que estão conosco na plateia. Professor Dr. Roger Fernandes Campato, da Filosofia. Professor Dr. Sérgio Ribeiro Santos, coordenador dos cursos de História e Geografia. Professora doutora Elaine Cristina Prado dos Santos, coordenadora de Letras. Professora doutora Vera Lúcia Azevedo, coordenadora de Matemática. Professor Dr. Paulo Fraga, coordenador de Pedagogia. E a professora doutora Liliane de Lorenzi, professora do curso de Letras. Gostaríamos também de dar as boas-vindas ao reverendo Marcelo Coelho, nosso capelão universitário, que já gostaríamos de aproveitar e convidá-lo para fazer a reflexão bíblica desta noite. Eu saúdo a todos os alunos, a nossa mesa aqui presente, aos professores, coordenadores, e quero ler um trecho da Palavra de Deus na nossa reflexão bíblica para trazer à memória algo que nos dê esperança e traga também conteúdos da nossa confessionalidade para o início do nosso semestre letivo. Leio 3 versículos da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15. Diz assim a Palavra de Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Esse texto ele está inserido num contexto da prática cristã após a compreensão de como se faz um cristão, ou qual é o fundamento de uma vida cristã. O apóstolo Paulo é muito metódico na forma de escrita e em várias cartas ele tem essa mesma conduta. Ele, na primeira etapa da carta, ele escreve os fundamentos. E na segunda parte ele fala sobre a prática. E é na prática da vida de um cristão que está inserido esse texto, que é ao mesmo tempo muito inspirativo ou muito inspirador para um início de semestre num curso de EAD. Porque ele diz que a gente deve andar com prudência, com diligência, como sábios, portanto, buscar o conhecimento, remir o tempo, porque os dias são maus, para que a gente compreenda qual é a vontade do Senhor. Portanto, há aqui um apelo para nós não apenas conhecermos as disciplinas que eventualmente estamos adquirindo no período de formação, mas também torná-las prática no nosso dia a dia. E há 2 formas de entendermos essa prática de uma vida cristã no dia a dia. É quando, por exemplo, o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, no versículo 24, que nós devemos nos revestir do novo homem, revestirmos-nos de Cristo. E também no início do capítulo 5 ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Portanto, seremos imitadores de Deus à medida em que a gente remir o tempo, andarmos como sábios e compreendermos qual é a vontade do Senhor.
Como eu disse, nós devemos buscar diligência na vida, cuidado, preparo, mas também aplicarmos-nos para agir com rapidez, com alguém que tem pressa para poder conquistar aquilo que precisa conquistar, né? E ele diz que uma das formas de andarmos com essa rapidez é justamente a gente remir o tempo. E é interessante que a palavra remir aqui, ela tem a ver com redimir. É a mesma palavra usada para aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E um desses estudiosos do texto diz que remir o tempo é fazer o uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem, de tal forma que o zelo e o bem que se faz são, de certo modo, o rendimento em dinheiro pelo qual nós fazemos nosso o próprio. Ou seja, tem essa ideia do preço que é pago para se conquistar aquilo para o que fomos conquistados. Claro que não podemos comparar nenhum ganho terreno com o preço que Jesus Cristo pagou por nós, mas é um bom exemplo nós aplicarmos o nosso tempo como se fosse um próprio investimento para poder recebermos aquilo para o qual estamos buscando. E por último, nós aprendemos com isso qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente trabalhe com diligência, com cuidado e com rapidez. A vontade do Senhor é que a gente compre o nosso tempo de forma que a gente adquira o preço desse tempo. Portanto, a vontade de Deus é que a gente estude e trabalhe, né? E são características comuns aqui dos nossos alunos do EAD, pessoas que estão remindo o tempo, que estão se aplicando para conquistar coisas importantes. Deus é um trabalhador e Ele nos ensina a sermos trabalhadores. Deus é criativo. É alguém que nos deu um universo que a gente precisa passar a vida inteira e a eternidade para descobrir os detalhes daquilo que Ele nos deu. E Ele nos criou assim, com esse intento de crescimento, de querer mais, de comprar, de poder conquistar aquilo para o que fomos conquistados. A oração da capelania e da chancelaria para o nosso semestre de EAD é que cada tempo aplicado pelos nossos alunos, cada investimento feito, tanto pela universidade quanto pelos nossos partícipes, é que isso redunde em bênçãos para a vida de todos nós, para a vida da nossa instituição, mas principalmente para que os nossos alunos conquistem aquilo que eles estão tanto buscando nesse tempo que eles investem aqui na nossa universidade. Então, que Deus abençoe a todos os nossos alunos, todo o nosso corpo diretivo, e rogamos, então, as bênçãos de Deus para que sejamos cada vez mais imitadores de Deus como filhos amados. Amém. Obrigada, reverendo Marcelo, pela reflexão. E agora gostaríamos de convidar a coordenadora do Centro de Educação à Distância, professora Esmeralda Riso, para dar as boas-vindas aos tutores, professores e alunos do EAD. Boa noite a todos. É com prazer que eu parabenizo-os pela entrada na universidade, pelo ingresso na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na nossa modalidade EAD. Estejam certos que vocês aí nos polos, acompanhados dos nossos coordenadores e dos nossos tutores, terão uma bela trajetória no aprendizado dos nossos cursos. E aí também estão fazendo parte da nossa família mackenzista. Desejo sucesso a todos e nós, do Centro de Educação à Distância, estamos à disposição de vocês a qualquer momento para que possamos auxiliá-los, para que essa jornada seja muito bonita. E vocês tenham sucesso e venham realmente realizar o seu sonho dentro dessa trajetória muito bonita que é a educação. Parabéns a todos. Bem-vindos. Obrigada, professora Esmeralda. Agora gostaríamos de convidar o professor Marcel Mendes, diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, que conhece a história do Mackenzie com muita riqueza, também para dar suas boas-vindas. Muito bem, boa noite a vocês que estão nos polos, nossos novos alunos, também seus professores, tutores. Boa noite aqui, meus colegas, minhas colegas aqui do Mackenzie, coordenadores de cursos, de licenciaturas que estão também funcionando atualmente na modalidade à distância.
É um privilégio que eu tenho nesta noite de estar neste momento inaugural, começando um semestre letivo, agora vocês tendo ingressado para fazer parte da comunidade de alunos universitários da nossa tradicional, querida Universidade Presbiteriana Mackenzie. É realmente um privilégio, acredito, para mim, que estou tendo essa participação pela primeira vez em um curso à distância, que tenho a responsabilidade de dirigir o nosso Centro de Educação, Filosofia e Teologia, no qual estão ancorados cursos, aqui representados pelos coordenadores, seus coordenadores, as licenciaturas que temos em Filosofia, em Pedagogia, em História e Geografia, e temos outras licenciaturas também de Letras e de Matemática, aqui representadas pelos coordenadores respectivos. É um privilégio, porque tudo isso para nós é sempre uma expectativa de que continuaremos a construir a história bonita da Universidade Mackenzie, da instituição Mackenzie, que já está para completar 150 anos. E cada um de nós é partícipe dessa história, vocês também passam a ser protagonistas, participantes desse bonito capítulo. Creio que para vocês esse é um privilégio, como eu já disse, porque começam a fazer parte de um ambiente acadêmico diferenciado, como nós esperamos que vocês percebam que assim é, e para nós especialmente porque recebemos gente nova, gente que vem com toda a vontade de vencer na vida, que está fazendo um sacrifício, um esforço, talvez para conquistar sua segunda formação, e tudo isso é muito significativo, tem muito valor num país em que há porcentagens tão baixas de pessoas que conquistam seu primeiro título universitário e mais baixas ainda as que conquistam seu segundo título. E Mackenzie tem, então, também esse privilégio de, nesta noite, poder aqui inaugurar uma nova experiência, um novo semestre, com novos protagonistas, dando continuidade a essa trajetória pela qual já passaram mais de 400 mil pessoas. Nós podemos falar com certa segurança de que o número de mackenzistas já está se aproximando de 500 mil de todos que passaram por esta casa abençoada que se chama Mackenzie. Bem-vindos, e é uma grande alegria para todos nós, certamente. Obrigado, Luciana. Obrigada, professor Marcel. E agora a pró-reitora de graduação em assuntos acadêmicos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora Marili Vieira, trará algumas informações sobre o projeto pedagógico do curso de formação docente. Boa noite aos meus colegas, professor Marcel, professora Esmeralda aqui conosco. Boa noite aos coordenadores que estão aqui conosco. E eu também quero parabenizá-los por, primeiramente, terem tomado uma decisão muito importante no nosso país. Vocês tomaram a decisão de se tornarem professores, de se formarem professores. E isso para a gente é muito significativo, porque vivemos um país que tem escassez de professores, e de professores bem formados e dedicados. E nós agradecemos porque vocês escolheram o Mackenzie para fazer parte desse projeto de formação de vida de vocês. Eu vou hoje explicar algumas questões para vocês sobre esse projeto de formação de professores que nós temos. Professores de primeiro ao quinto ano e Fundamental 1, professores de educação infantil, que a pedagogia forma, professores de matemática, de letras, de geografia, de filosofia, de história. E esqueci algum? E esse projeto que nós desenvolvemos foi feito por um grupo de pessoas que se dedicou por muito tempo na reflexão a respeito de modelos que existem nas diversas universidades, especialmente universidades que trabalham com ensino online. E nós trabalhamos para dar para vocês a qualidade Mackenzie de ensino. Então, os projetos pedagógicos que eu vou apresentar para vocês hoje, e sobre os quais eu vou falar, eles são os mesmos projetos pedagógicos que nós oferecemos nos nossos cursos presenciais. Os nossos coordenadores que estão hoje aqui são os coordenadores dos nossos cursos presenciais. São eles, juntamente comigo, com pessoas que estão nos bastidores, a professora Ana Lúcia, que muitos vão conhecer ao longo do tempo,
nos debruçamos sobre esse projeto, pensamos, discutimos, fizemos, refizemos, alteramos questões também no nosso presencial para atender melhor, da melhor maneira possível, a formação de vocês. Então, eu vou entrar agora nesses slides, vou apresentar alguns slides para vocês, para explicar esse projeto, e à medida que vocês forem tendo algumas dúvidas, anotem, porque ao final da minha fala nós vamos abrir para perguntas, então é importante que você tente entender e acompanhar o seu projeto de formação nos próximos 4 anos que você estará conosco, ok? Então vamos lá? É importante vocês terem clareza de que qualquer curso que você for fazer, ele é fundamentado num paradigma educacional. Ele tem princípios de como é que o conhecimento é construído, de como as pessoas pensam, de como as pessoas aprendem. Esses princípios, eles vão reger a forma como o projeto vai ser desenvolvido. Eles vão reger a forma como todos os conteúdos vão ser apresentados para vocês. Eles dão as bases para a gente pensar no modelo de EAD da nossa universidade. Então, o Mackenzie é uma instituição confessional, é uma instituição que crê em Deus, que crê que o homem é formado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, como disse o nosso reverendo, um homem criativo, um homem que pensa, um homem que toma decisões. E este homem será formado num processo de educação. Ele é caído, ele tem processos que precisam ser corrigidos, precisam ser orientados, e por isso existe um processo educacional. Essa fé, esta crença, ela embasa todo o modelo de formação que nós vamos propor para vocês, toda a arquitetura pedagógica que nós vamos propor para vocês. Nós acreditamos, por causa desse modelo, que a aprendizagem ela se dá na troca. Ela se dá na vivência, na experimentação, no dia a dia. Então, o nosso processo de ensino e aprendizagem, ele é interacionista e ele é significativo. Ele é uma aprendizagem significativa que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. E vocês, ao longo do curso, terão aprofundamento nesses conceitos. Eu vou só apresentar para vocês saberem e terem clareza de que o que a gente está falando tem um embasamento teórico muito forte. Então, todos esses princípios, eles deram a base para pensarmos na arquitetura pedagógica do curso. O que é uma arquitetura pedagógica? A forma como a gente organiza os conteúdos e a forma como a metodologia e as tecnologias são utilizadas para desenvolver o ensino. Isso mais a estratégia que a gente vai usar para aplicar esses conteúdos da arquitetura pedagógica e compõe o modelo pedagógico de EAD do Mackenzie. Nós nos pautamos numa visão cognitiva da aprendizagem. O que seria uma visão cognitiva da aprendizagem? Ampliação e aprofundamento da consciência. Para a gente aprender, para você dizer que você sabe alguma coisa, você precisa ter consciência daquilo que você está aprendendo, daquele objeto que você está estudando. Esta consciência, ela vem a partir do momento que você é capaz de atribuir significados aos objetos com os quais você lida. Então, dizer que você sabe ser professor, ou é um bom professor, ou sabe ensinar matemática, significa que você tem absoluta consciência dos significados que estão presentes em cada ato seu como professor para fazer com que o outro aprenda. A maneira como você vai apresentar os conceitos, os números, as estratégias de multiplicação, de divisão, ou os diversos outros conteúdos que você vai ensinar, você tem que ter muita consciência de como você vai fazer isso. Quando você tem essa consciência, você aprendeu, né? Você tem clareza de aspectos didáticos da atuação docente. Então, de uma maneira geral, sintetizando, eu preciso ter clareza, consciência dos significados que estão presentes naquilo que eu estou aprendendo para dizer que eu aprendi. Então, todo o nosso processo de ensino vai buscar garantir isso para vocês.
quando eu digo que todo o nosso processo de ensino vai buscar garantir que vocês desenvolvam consciência e apreendam os significados daquilo que vocês estão aprendendo e criem significados próprios, significa que o docente e todo o material didático que foi construído foi feito com intencionalidade, foi feito com intenções claras, com objetivos muito específicos. Então, cada uma das atividades com as quais vocês vão ter contato no ambiente virtual de aprendizagem, com os seus professores, com os seus tutores, são atividades que foram feitas com intencionalidade. Então, dizer, eu vou pular essa atividade, não vou fazer, vai prejudicar o seu processo de aprendizagem, porque foi pensado para você. Então, a consciência, ela dá as bases para que você domine um conteúdo. E a intencionalidade pedagógica de todo o processo, tanto dos docentes quanto de todo o material que nós usamos, ela vai atuar na consciência. Ela é intencionalmente construída para atuar na consciência de vocês, para que vocês possam incorporar os conceitos, os significados dos assuntos que vocês estiverem aprendendo. Bom, para fazer isso, cada um dos professores que trabalhou em cima de um desenvolvimento de algum conteúdo, parou para pensar na maneira como ele iria hierarquizar os conceitos que ele tem que trabalhar com vocês. Então, há momentos em que os conceitos são trazidos de forma geral para chegar nos específicos, e há momentos que vão partir dos pontos específicos para ampliar e você ir ganhando mais cores nos seus processos de aprendizagem. Isso vai depender de como o professor organizou, de que intenção cada professor teve ao desenvolver o material para vocês. Como que esta intenção vai ser, essa hierarquização de conteúdos e essa intencionalidade pedagógica vai ser traduzida para vocês? Vocês vão ver uma trilha de aprendizagem quando vocês abrirem um ambiente virtual de vocês. Eu não sei quantos de vocês já fizeram isso, já tiveram acesso a esse ambiente, mas vocês vão perceber que vocês têm vídeos, vocês têm textos, vocês têm atividades de treinamento, exercícios, discussões, fóruns, várias outras atividades, e vocês têm atividades que serão mapas conceituais, atividades de síntese de conteúdos. Cada uma dessas atividades que eu falei está hierarquizada, está classificada num tipo de intenção. Então, quando a gente apresenta vídeos e textos para vocês, esses vídeos e textos, eles têm a intenção de problematizar o conteúdo, de trazer as informações com as quais você vai entrar em contato para a sua mente, para as suas questões, para a contextualização. Muito provavelmente, a cada um desses textos ou desses vídeos, os seus professores vão propor fóruns, discussões. Para quê? Para que você possa, de alguma maneira, aplicar, pôr em ação as dúvidas que você teve, essa contextualização, essa problematização e, finalmente, chegar a um processo de síntese. Então, para a gente aprender, a gente precisa problematizar, a gente precisa praticar, contextualizar e sintetizar. Então, essas atividades que são propostas para vocês nas diversas disciplinas ou nos diversos componentes curriculares, elas vão sempre seguir, de alguma maneira, mudando a ordem em função da intencionalidade do professor, esse tipo de atividade. Atividades que problematizem, atividades que treinam e atividades que sintetizam os conceitos com os quais vocês trabalharam. Bom, o nosso projeto de EAD nas licenciaturas, ele é traduzido num projeto pedagógico de curso. É muito, muito, muito importante que você, ao entrar no ambiente de EAD virtual, você leia o projeto pedagógico que está disponível para você conhecer o seu curso. Não pense que você vai fazer uma disciplina, outra disciplina, e que em algum momento mágico, todas as disciplinas vão se encaixar e vão fazer sentido para você, e aí você virou um pedagogo, um professor de matemática, um professor de filosofia. Esse projeto, ele precisa, do mesmo jeito que a gente apresenta vídeos e problematiza e trabalha, depois treina e sintetiza, você precisa ler. Você precisa entender aonde é que você está pisando,
que é ser professor e como é que você vai ser professor? Qual é a proposição e o caminho que você está sendo convidado a seguir? Quando você ler, à medida que você começar a vivenciar as diferentes etapas, aquelas coisas vão voltar na sua mente e vão fazer mais sentido. Agora, se você não ler o projeto pedagógico e começar a fazer as atividades, vai acontecer o que costuma acontecer. Vão ligar para a gente. O que é isso? Vão ligar para os coordenadores de polo. Não entendi, por que eu tenho que fazer essa atividade? Não faz sentido. Não faz sentido se você não tiver já dentro da ideia do projeto pedagógico. E algumas atividades eu vou explicar para vocês agora, mas vocês vão esquecer. Então, vocês precisam voltar naquele projeto, ler o projeto, porque ele é o mapa da sua formação. Agora eu vou precisar pôr o óculos, tá, gente? Porque meus olhos não enxergam mais. Obrigada. Os cursos de licenciatura são concebidos de forma disciplinar. Então, há disciplinas e não trilhas ou módulos ou temas. Você vai ter uma disciplina, cada disciplina vai ter um começo e um fim. As disciplinas mais longas começam no início do semestre, em uma data determinada, vão até um pedaço do semestre. As disciplinas mais curtas vão ter um outro início, não vão começar todas de uma vez, mas são disciplinas independentes umas das outras. Nós temos 660 horas de disciplinas de eixo comum. O que é eixo comum? Você vai ouvir várias vezes. Vou dar um exemplo. Desenvolvimento e aprendizagem, da infância à idade adulta. É uma das disciplinas que vocês vão estudar. Essa disciplina, ela é comum para os alunos que estudam pedagogia, para os alunos que estudam matemática, para os alunos que estudam língua portuguesa, filosofia e história. Por quê? Porque ela é uma disciplina básica para a formação do professor. Ela é importante para a pessoa que vai se tornar professora. Professor, do mesmo jeito, políticas da educação básica. São várias disciplinas que vocês vão ter ao longo de todo o curso que formam você professor. Então, você vai dizer assim, e essa é uma preocupação muito grande, muitas vezes, de muitos dos nossos coordenadores. Só tem uma ou duas disciplinas de língua portuguesa. Eu vim para estudar a língua portuguesa. Você veio para estudar como ser professor de língua portuguesa. Então, você vai ter uma base de como ser professor e vai ter algumas disciplinas aos poucos da língua portuguesa ou da matemática para que você possa ir incorporando o que é ser professor de uma determinada disciplina. Como eu falei no início da nossa fala, nós não temos professores no Brasil. Nós temos muitas vezes pessoas formadas em outras áreas que se dispõem a ir dar aula, mas não são formados professores. E a gente precisa investir como país na formação de professores. Essa proposição que nós estamos fazendo de ter as disciplinas pedagógicas desde o começo e comuns, ela é uma proposição que o próprio MEC está fazendo. Tem uma diretriz nova sobre a qual nós estabelecemos esse projeto, que justamente coloca a importância da formação de professor ser feita desde o começo do curso e intermeado com as disciplinas específicas das áreas de formação de vocês. Vocês vão ter também atividades complementares com indicação de livros e textos e filmes para vocês assistirem. E isso a gente vai explicar no tempo apropriado. E o ambiente virtual de aprendizagem que eu já expliquei para vocês, que é customizado em função do projeto pedagógico do Mackenzie. As licenciaturas, todas elas, sem exceção, terão atividade chamada de prática como componente curricular, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, são 400 horas. Estágio, 400 horas, isso ao longo dos 4 anos. Tá? Atividades de integração e de aprofundamento, que são, na realidade, as atividades complementares, 200 horas. Um total de 3.200 horas. Então, você tem mais 2.200 horas de conteúdos e TCC para você desenvolver. Vocês vão lembrar de tudo isso que eu vou fazer uma prova depois, tá, gente? O eixo central que articula a identidade institucional, que vai permear os conteúdos,
a prática e os estudos integradores de aprofundamento é a identidade institucional, é os valores que o Mackenzie tem como instituição confessional. Então, esses valores, eles permeiam a prática dos professores, eles permeiam os conteúdos que a gente trabalha, eles permeiam a prática como componente curricular e os estudos integradores de aprofundamento. De que forma? Não adianta você estudar, fazer pesquisa, estudar conteúdos, se isso não reverter para projetos de ações que vão se desenvolver nas escolas. Então, todo esse processo, essa reflexão que vocês vão ter, tem que reverter para projetos, e projetos que vão ser desenvolvidos nas escolas, projetos extensionistas de ação social, inclusive, que vão poder sair a partir das reflexões de vocês. Bom, as atividades complementares, que são as atividades de integração e de aprofundamento, que são as 200 horas ao longo de todo o seu curso, elas serão divididas em atividades que vocês vão escolher fazer, palestras que a gente vai colocar no Moodle, vai deixar disponível para vocês assistirem, eventos, seminários, cursos extras que vocês vierem a fazer, e também algumas leituras. Cada ano vai ser cobrado de você leitura de algum livro indicado pelos coordenadores de curso das diferentes áreas que vocês estudam e também leituras indicadas pela nossa chancelaria em função da identidade, da filosofia cristã de vida. Então, são uma série de leituras que vocês vão ter, um elenco de livros dos quais vocês poderão escolher para ler ao longo dos 4 anos de curso de vocês e que vão contar 100 horas. E essas leituras vocês desenvolverão seminários a respeito delas. E a partir de conferências que vocês também assistirão, haverá um programa todo articulado para que vocês possam se desenvolver de uma maneira mais ampla do que apenas a sala de aula, do que apenas o conteúdo que você tem que aprender para ser um bom professor da sua disciplina, mas ampliando a sua cultura e a sua visão de mundo como um todo. Nesse slide que vocês estão vendo a seguir, nós temos as disciplinas que são de eixo comum. Eu não vou tomar tempo agora para lê-las, mas esse material vai ficar no Moodle e vocês vão poder acessar depois, mas ele dá um total de 660 horas de disciplinas que são comuns a todos os cursos, como eu já falei para vocês. A maior dúvida que vocês terão é de uma atividade que a gente chama de encontros integradores. E esses encontros integradores são justamente, ou é justamente, o diferencial do projeto pedagógico do Mackenzie. Vocês terão a cada mês uma articulação dos conteúdos, uma discussão, um encontro com professores, convidados nesse primeiro semestre, sobre temas diversos, que vão articular os assuntos que vocês têm estudado e vão propor para vocês algumas atividades de aprofundamento. A partir do segundo semestre, isso vai ser feito relacionando com as atividades de estágio que você tiver. Então, você vai ter o tutor e o professor que está aqui propondo questionamentos para vocês em função dos conteúdos que vocês estudaram, em função das problematizações, das questões que vocês estiverem vendo no estágio. Vocês vão se reunir, vão discutir e vão desenvolver projetos de intervenção nas escolas. Esses projetos poderão entrar nas escolas, se a escola estiver aberta para isso, ou poderão ficar só sendo desenvolvidos, irem para projetos de extensão ou para projetos de pesquisa que vocês queiram fazer futuramente. Mas o que é importante vocês saberem é que são projetos que articulam. Então, você não vai, seu semestre não vai ficar estanque em termos de algumas disciplinas, mas vai se articular, e especialmente com o seu estágio. Então, a ideia é que você entre na escola, problematize a escola, discuta isso com todas as teorias que você estiver vendo ao longo do semestre e proponha ações. Não fique só no campo da teoria.
Esses detalhes, desculpe, esses detalhes vocês ainda terão ao longo do curso. É um panorama. Os projetos de intervenção eu vou pular por causa do tempo, que eu estou vendo que o tempo está apertando. Mas que projetos serão esses que vocês poderão desenvolver com os professores? Reforço nas escolas, autoformação de professores, então reunir com professores que estão nas escolas e discutir textos, atendimento a comunidades, preparação para o Enem, porque os alunos nossos de matemática, de língua portuguesa, poderão ser auxiliadores nas escolas básicas, trabalhando com essas questões, práticas culturais, feiras de profissões, desenvolvimento de material didático de diversos tipos para serem usados dentro das salas de aula das escolas em que vocês fazem estágio. Então, a ideia da gente é que o estágio de vocês resulte num produto, numa ação em função das reflexões teóricas que vocês fizeram nos cursos. O curso de vocês tem 3.200 horas, divididos em 8 semestres. As aulas serão desenvolvidas no horário de Brasília, das 19 às 22, fazendo as adaptações em função dos fusos. Os materiais didáticos, como eu já falei para vocês, eles são desenvolvidos a partir da arquitetura pedagógica e da concepção do projeto pedagógico dos nossos cursos, com ampla diversidade de recursos. E o ambiente virtual ele é customizado e personalizado para atender esse desenho pedagógico que a gente falou para vocês. Então, ao entrar nesse ambiente virtual, que hoje até está um pouquinho modificado visualmente, mas você vai ter uma trilha. Cada aula que você entrar, a aula vai ter uma duração aí de uma semana, 2 semanas. A aula implica que você vai ter uma atividade de leitura, uma atividade de vídeo, de observação, um pratique, uma discussão, um fórum. Quando termina essa trilha, terminou a aula. E a trilha pode levar até 2 semanas para ser desenvolvida. Tá? Quero que vocês se sintam convidados e à vontade, do mesmo jeito que você entraria numa sala de aula física, a entrar na sua sala de aula virtual. Lá você vai conhecer amigos, conversar com colegas, conversar com professores, tirar dúvidas como você tira numa aula presencial. E essas dúvidas vocês vão poder discutir nos fóruns, respostas. Há também no ambiente virtual um lugarzinho para vocês papearem entre vocês sobre assuntos que não são necessariamente do conteúdo. Então, sinta-se dentro de uma sala de aula virtual. E sejam bem-vindos. E agora, eu já estou vendo aqui os nossos auxiliares apontando uma série de perguntas. E eu vou, então, passar para a Luciana nos ajudar nesse processo aqui. Obrigada, professora Marili, pela apresentação, pelos esclarecimentos aos nossos alunos. E agora nós iniciaremos os links ao vivo. Iniciaremos com o Polo Higienópolis, São Paulo. Sejam bem-vindos à nossa aula. Alguém quer mais esclarecimento sobre o estágio, atividade complementar? Liga, por favor. Vem cá, por favor. Paulo, nossos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula. Pode falar para eles. Boa noite, professores. Eu queria saber sobre dispensa de matérias para alunos que já fizeram uma primeira graduação. Eu vou pedir para a professora Esmeralda responder esta pergunta, que é uma pergunta mais... Eu esqueci. Professora Esmeralda, por favor. É uma pergunta muito importante. Você, a partir da matrícula que já fez, né, você está participando do curso, você deverá encaminhar
os documentos das matérias, dos planos de ensino que você cursou em outra unidade, em outra faculdade, para que seja apreciado para possível dispensa por parte dos nossos coordenadores. Você pode fazer isso tudo via o Moodle, pelo TIA, encaminhando esses documentos, escaneando, e você pode também obter mais informações com a coordenadora do polo, a Lara, que está presente. Obrigada, professora Esmeralda. Obrigada, Polo Higienópolis. E agora teremos mais um link com o Polo Brás, em São Paulo também. Sejam bem-vindos, alunos do Polo Brás. Boa noite, eu sou Cláudia, tutora aqui do Polo Brás, e eu tenho uma dúvida que foi colocada por uma aluna. Como será feita a apresentação do TCC? Será por videoconferência? Vocês estão com um nível de ansiedade lá em cima, TCC lá no 4º ano, mas sim, o seu TCC, você vai ter um orientador que vai te ajudar no processo de construção do seu trabalho online, e ao finalizar nós vamos fazer sim por teleconferência as defesas dos trabalhos de vocês, as apresentações dos trabalhos de vocês, e isso no tempo certo você vai ser informado, mas agora relaxa, estude. Obrigada, professora Marili. Obrigada, Polo Brás, pela participação. E agora teremos a participação do Polo Campinas. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Meu nome é Sara, sou a tutora presencial aqui do Polo de Campinas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa nova etapa do EAD Licenciaturas. A gente está bem animado com o pessoal, com o vestibular que teve, o pessoal deu um retorno legal. E a gente sabe que hoje as ferramentas, né, digitais, elas estão sendo muito utilizadas. E a gente pensa como que o EAD do Mackenzie, num projeto bem inovador, se ele vai ter alguma conexão com a educação básica, porque como a gente vai fazer estágio, a gente vai estar intimamente ligado, né? Como que vai dar essa conexão? Na próxima semana, nós vamos passar algumas orientações para vocês de estágio, mas cada coordenador de polo terá estabelecerá um convênio com algumas escolas básicas com as quais vocês vão fazer contato, verificar a forma de mandarmos os alunos. Isso vai depender muito do projeto de estágio que vocês vão receber. Então, a partir do 2º semestre que começa o estágio, e nessa próxima semana vocês estarão recebendo essa orientação. Mas é importante que vocês já estejam estabelecendo alguns contatos com escolas públicas e com a escola da redondeza de vocês, para que esses alunos possam fazer esse estágio. Mas essa semana vocês receberão essas orientações e nós vamos trabalhar com alguns polos de maneira específica e a gente volta a entrar em contato com vocês, tá bom? Então, alguém, professor Esmeralda, quer acrescentar alguma coisa? As diretrizes vão estar disponibilizadas no Moodle também, e nós estaremos realmente informando os coordenadores para tais ações junto às escolas que a professora citou. Nós sabemos que o estágio é o que mais dá atenção, né, em todo mundo, porque são 400 horas. Mas nesse primeiro semestre você tem uma quantidade de horas que é possível fazer. Então, eu sei que vocês estão ansiosos por começar, mas vai dar tempo de fazer, e é importante, inclusive, que haja algumas orientações, primeiro dos seus professores no Moodle, para que vocês entendam o que vão fazer no estágio. Então, isso vai vir paulatinamente, então pedimos que tenham aí um pouquinho mais de paciência, né, conosco. Então. Obrigada, Polo Campinas, pela participação. E agora teremos a interação de mais um polo, o Polo Brasília. Boa noite, sejam bem-vindos.
Olá, boa noite. Meu nome é Marcelo, licenciatura em Filosofia. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira é mais uma orientação que eu queria em relação à dinâmica da plataforma do aprendizado, tá? Como é que trabalhar, conciliar tanto as aulas quanto as atividades. Eu dei uma explorada assim, na plataforma e já notei que aparece uma agenda com algumas atividades com prazos para serem entregues. Então, se eventualmente eu estou fazendo uma disciplina, dentro da disciplina tem alguns módulos, e vejo que em outra disciplina eu tenho que entregar alguma atividade, eu teria que, naturalmente, parar a disciplina que eu estava estudando, enfim, para começar outra e entregar essa atividade. Enfim, é apenas eu queria uma dica de vocês de como nos organizarmos aí para conseguir fazer todas as tarefas, enfim, tudo direitinho. Se começa um módulo de cada vez, de cada disciplina, como é que vocês enxergam isso? E a segunda dúvida é em relação ao critério de avaliação. Qual o peso de cada prova, trabalho, atividade, enfim. São essas duas dúvidas. Obrigado. Temos mais uma dúvida. Depois voltaremos com mais essa dúvida do Polo Brasília. Primeiro teremos a resposta sobre a primeira pergunta. A sua primeira pergunta sobre como se organizar para desenvolver as atividades. Como eu falei lá no comecinho na minha grande fala, você não vai ter que desenvolver todas as atividades, todos os módulos ou todas as disciplinas de uma vez só. Elas vão ter início diferenciado. Mas, de qualquer forma, uma das primeiras atividades que você tem, que não conta nota, você pode fazer se você quiser, mas eu recomendo muito que você faça, métodos de estudos no ambiente virtual. E essa disciplina ela vai justamente te ajudar a montar a sua agenda e entender o que é estudar no ambiente virtual, como organizar seu tempo para que você possa estudar de uma maneira mais eficiente. Porque você tem razão com a sua pergunta e com a sua preocupação, estar num ambiente virtual de aprendizagem é de uma responsabilidade muito grande, exige muito mais da sua disciplina e da sua motivação do que um aluno que chega no presencial. A gente brinca que às vezes o rendimento do aluno virtual é muito maior do que o aluno do presencial, porque o aluno do presencial ele fica tão acomodado que ele vai passar aquelas 4 horas ali sentado, desenvolvendo atividades com os colegas, que ele se distrai e não se aplica durante a semana. E vocês têm mais tempo durante a semana. Estão pedindo para eu lembrá-los, como eu falei para vocês, então, a preocupação do estágio, um parênteses na sua resposta, o estágio não tem no primeiro semestre. Eu cheguei a falar isso, o estágio é só a partir do segundo semestre. E eu entendo a ansiedade de vocês, mas peço que aguardem essas dúvidas para o segundo semestre, tá? As avaliações. Tem disponível no ambiente Moodle todo o regulamento de como vai funcionar, um slide, inclusive, de como é feito a métrica do seu processo de avaliação. Vai também depender muito de como o professor propõe as atividades no Moodle. Então, tudo que você fizer no ambiente virtual, o professor vai dizer para você se vai ser avaliado para nota, se vai ser simplesmente creditado como fez ou não fez, e a prova, ela tem um valor de 60% da sua nota. 40% são as atividades que você vai desenvolver no Moodle. Tá? E aí tem outros critérios, a questão de qual é a nota que você tem que tirar para você ser aprovado, que a nossa média é 6, né? Mínima de 6. Então, esses dados vocês vão ler à medida que você tem lá no Moodle para você ler. E vai entender à medida que o seu professor for te dizendo, logo no início do semestre, como é que ele vai propor a avaliação da unidade dele. Tá bom? Vamos voltar à conexão com o Polo Brasília, que tem mais uma pergunta.
Meu nome é Wilson, eu do curso de licenciatura em matemática. São duas perguntas. Uma, andei estudando hoje para me inventar uma plataforma e vi lá que eu tenho primeira etapa como primeiro semestre, por exemplo, não tem matemática básica, não tem nada de matemática básica lá. Isso entraria depois, como tem geometria analítica e vetores, não tem matemática básica, a trilha, o conteúdo e tudo mais. A segunda pergunta é que uma dessas matérias, desculpa, eu não notei quais delas, que eu já estava muito mais querendo ver a questão da trilha, da aprendizagem, então para entender, inclusive, como foi falado hoje também, é que uma dessas matérias, sei lá, é o livro na biblioteca virtual. Eu prefiro muito mais ler livros em papel. A gente pode imprimir ou adquirir esses livros para que possamos imprimi-los? A gente pode baixar e imprimir-los? A questão é essa. Bom, sobre o currículo, com certeza você tem aí fundamentos da matemática, mas eu agora não tenho o currículo todo aqui para poder responder para você com toda certeza. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever para a gente e a gente vai esclarecer. Mas você tem toda uma hierarquização, como eu apresentei para você no começo, dos conteúdos. Então, com certeza, você vai aprender os fundamentos antes de você entrar nas especificidades conceituais, nos aprofundamentos que a matemática vai tendo. Com relação à biblioteca, a nossa biblioteca virtual, ela permite que você imprima um número X, que eu agora não vou lembrar qual a porcentagem de páginas que você, de algum livro. Se você precisar entrar em contato ou quiser imprimir em papel, você pode entrar em contato com a nossa biblioteca e verificar de que maneira você pode fazer isso. Existe uma taxa que aí você vai pagar, porque aí é um livro que você está imprimindo. E aí tem que pagar um valor para a Pearson, que é a biblioteca virtual, provavelmente, que cuida do nosso ambiente. Então, você vai ter que ter um valor X, que você vai pagar. Não é o valor de um livro, mas também não pode ser gratuitamente por questões de direitos autorais. Então, você tem acesso ao livro pela nossa biblioteca, porque a instituição, o Mackenzie, ele paga uma taxa para esses provedores para ter acesso a esses livros virtualmente. Para imprimir, isso é uma questão de compra. Então, isso mas a nossa biblioteca vai te orientar. Então, tem um Fale Conosco dentro da biblioteca que você vai poder verificar como fazer, tá bom? Obrigada, Polo Brasília, pela interação conosco nesta noite. E agora, antes da próxima interação com mais um Polo, gostaríamos de fazer uma pergunta ao professor Marcel Mendes. Professor, o senhor pode falar um pouquinho sobre a qualificação do nosso corpo docente? Esta pergunta é muito agradável, porque falar bem das pessoas, falar bem da instituição é sempre um prazer, né? Na realidade, nós somos privilegiados aqui, como Universidade Presbiteriana Mackenzie, de dispor de um corpo de professores altamente qualificados, seja pela titulação acadêmica, grande parte dos nossos professores tem doutorado, alguns alcançaram o pós-doutorado, nenhum professor tem titulação inferior ao mestrado. E, por outro lado, a experiência em sala de aula, a vivência em ambiente da universidade, é uma experiência, já uma maturidade que faz com que os nossos professores, todos, sem exceção, possam realmente ser uma referência na formação de outros professores. A licenciatura é exatamente um espaço em que nós, de alguma forma, queremos ser uma referência, ser motivadores e podermos inspirar a formação de professores que venham a multiplicar também esses padrões e todo esse contexto que para nós é muito importante, que é a excelência em todos os aspectos, seja pela integridade pessoal do professor, seja pela sua formação acadêmica, seja pela sua visão das estratégias, que vão muito além de repetição de conteúdos. Então, estejam certos de que nosso
nossos professores, nosso corpo docente é realmente nota 10, para usar sempre o recurso do professor, da nota, né? Nota 10 e com louvor e distinção, talvez, para destacar que realmente nós somos privilegiados por essa qualidade docente. Professor Marcel, por nos apresentar essa preocupação e cuidado que nossa instituição tem com o nosso corpo docente. E agora faremos a próxima interação, agora com o Polo Alphaville. Olá, boa noite, professor Marcel, professora Marili, professora Esmeralda, coordenadores de curso. Esse aqui é o pessoal do Polo Alphaville. Dá um oi aí. Olá! Professora Marili, comenta um bocadinho com a gente da possibilidade que os nossos alunos terão com a iniciação científica. Obrigada. A iniciação científica, ela é uma oportunidade que vocês têm de iniciar seus projetos de pesquisa dentro da universidade. Então, a cada semestre, nós lançamos editais promovendo a iniciação científica e vocês vão poder participar. Vocês precisam ficar atentos no Moodle de vocês, nos e-mails de vocês para esses editais. Mas, como eu falei lá atrás, nosso projeto pedagógico vai estimular você, inclusive, a pensar em projetos de pesquisa desde o segundo semestre, com as atividades dos projetos integradores. Então, muitas das atividades que vocês vierem a fazer poderão se desdobrar em atividades de iniciação científica e, dependendo do seu envolvimento, os próprios professores já vão apontar isso para vocês. Então, a iniciação científica, você tem um professor orientador que trabalha com você, mas isso tudo por meio de edital, né? Professor Marcelo, o senhor teria como explicar um pouquinho mais sobre os procedimentos do edital, dos funcionamentos que nós temos? Acho isso muito técnico, a gente pode deixar para um outro momento, né? Senão vai acabar assustando, né? Obrigada, professora Rita. Obrigada, Polo Alphaville, pela participação. Estamos chegando ao final de nossa aula. Professora Marili, gostaria de fazer mais alguma consideração? Eu quero desejar a todos vocês muito sucesso e dizer a vocês que a gente tem muita clareza, como disse o próprio professor Marcel, pode estar assustando vocês, que foi muita informação. E tem muita informação mesmo a ser passada. Mas o nosso objetivo nessa noite é que você tenha muita clareza de que você entrou num curso de formação de professores e que a gente deseja muito sucesso para você nessa trajetória e que estaremos à disposição, toda a nossa equipe, os coordenadores de curso, os tutores, os coordenadores de polo, para te auxiliar nas suas dúvidas, nas suas inquietações e ajudar para que essa trajetória seja o mais bem-sucedida possível. Obrigada, professora Marili. Gostaríamos de agradecer a participação dos polos, especialmente os polos que tiveram oportunidade de interagir conosco nesta noite. Agradecer a presença dos coordenadores, professores que estão conosco no estúdio. Reverendo Marcelo Coelho, muito obrigada pela reflexão. Professor Marcel Mendes, obrigada pela participação. Professora Esmeralda, mais uma vez, muito obrigada. Professora Marili, também obrigada. E agora, os nossos alunos ficarão com as orientações específicas dos seus polos. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite, um excelente semestre a todos. Obrigada.